Como ter fé? Você já deve ter se questionado isso alguma vez da sua vida, e se você não se questionou, nós precisamos entender que a fé é a base do cristianismo. Sem fé, a palavra diz que é impossível agradar a Deus. Isso está lá em Hebreus. Então, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter um coração grato, um coração que olha para Jesus. Mas como que nós temos fé? E é isso que nós vamos aprender nesta live. Antes de começar, eu queria te falar, se você não é inscrito, se inscreve, porque o nosso intuito aqui é te transformar em pequeno Cristo. Se você quer ter a natureza de Cristo, se você quer manifestar Jesus em todas as áreas da sua vida, esse canal é para você. Se inscreva e ative a notificação. E aqui na descrição também tem um grupo de pequenos Cristos, onde nós postamos lá, primeiramente, antes de tudo, lá naquele grupo. Então, se você não quiser perder nada, entre lá e faça parte dessa família, dessa comunidade. Então, como que nós temos fé? E vai parecer meio irônico, mas é muito simples, porém na prática é muito mais complexo do que nós imaginamos ou pensamos. Para nós termos fé, nós precisamos olhar para Jesus. A fé nada mais é do que confiança. E existe vários tipos de confiança. Existe confiança em nós mesmos, existe confiança em terceiros, existe confiança em emprego e existe confiança em Jesus. A questão é que essa fé, ela é onde nós depositamos a nossa confiança. A sua vida, a sua confiança, ela está depositada em você mesmo, no que você pode fazer. Nós sabemos que nós somos limitados, nós cansamos e não vai chegar em lugar nenhum. Você tem depositado em terceiros? Ser dependente de alguém assim deve ser a maior tristeza do mundo, que você fica angustiado esperando e aquela pessoa é limitada como você. É como se você estivesse esperando que um cego te guiasse, um cego guiando outro cego. Então assim, você não vai chegar em lugar nenhum. Terceiro, você depende do seu trabalho. A sua vida é aquele seu trabalho. É como nós lemos durante algumas lives falando sobre Eclesiastes 2, onde Salomão disse que ele trabalhou, o trabalho árduo dele foi como se ele tivesse corrido atrás do vento. E se você ficar com a tua fé, com a tua confiança naquele seu trabalho, se o teu propósito de vida for o seu trabalho, se a sua confiança estiver naquilo, você vai chegar na sua velhice, vai chegar a um ponto da sua vida que você vai olhar e vai falar assim, nossa, é como se eu estivesse correndo atrás do vento. E o terceiro e mais importante de todos é confiança em Deus. É quando você olha para Deus. É quando você está focado em Jesus. É quando você, simplesmente, em qualquer circunstância, você está esperando uma resposta de Deus, esperando um posicionamento de Deus, lendo a palavra, orando. E também tem um ponto que é, principalmente nos adolescentes ou nos pais do adolescente, é quando a esperança, quando a fé está na faculdade que o filho vai fazer. Isso aí é uma das coisas mais ingratas. Jesus me deu a oportunidade de cuidar de alguns jovens e eu percebi que o quanto isso se torna um peso para eles e o quanto isso tira muito a presença de Jesus. Porque os pais, eles colocam um peso, colocam um fardo sobre a vida do adolescente, como se ele não fizesse faculdade, ele não teria sucesso na vida. E isso é o maior erro, porque o seu sucesso não está ligado ao que você faz, mas sim quem você crê. Se nós estamos em Jesus, se nós focamos em Jesus, a nossa vida ela é encaminhada para voltar. Caminhada e voltada para Cristo. E quando o pai fala isso, isso demonstra que o pai não tem fé em Jesus. O pai não confia nos planos que Deus tem para o filho dele. Porque talvez seja o mais complicado é para um pai acreditar que Deus vai fazer na vida do filho. E muitas vezes aquilo que o pai quer não é o que Deus quer. Então, assim, Deus é o nosso grande pai, Deus sabe o que nós precisamos. Então, assim, a fé nada mais é do que a sua confiança. E a circunstância é que, como nós tenhamos fé, para que nós tenhamos fé, o segredo é nós estarmos olhando o tempo todo para Jesus, o tempo todo para as Sagradas Escrituras. E a palavra diz que se nós não termos fé, nós podemos pedir para Deus que Ele nos dará. E um exemplo prático disso é quando Jesus anda sobre as águas. Lá em Mateus 24, né, a partir do verso 22, mas nós vamos estar lendo do 23 ao 33. E assim, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente
considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Respondeu Jesus: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salve-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Esse versículo é um versículo que é muito dito, nós conhecemos muito, mas eu gosto muito de meditar nesse versículo porque ele fala muito sobre a base cristã, né? Aqui nós vemos sobre coragem, aqui nós vemos sobre fé, aqui nós vemos sobre confiança, aqui nós vemos sobre ousadia, mas hoje nós vamos basear sobre fé. Jesus ele já tinha ensinado para os discípulos sobre fé. Jesus ele nunca cobra de nós algo que ele não nos ensinou, algo que ele não nos direcionou. E a questão é que Jesus já tinha demonstrado várias vezes mesmo. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que Pedro, no começo ele teve coragem, ele acreditou. E é muito fácil você começar acreditando, mas duro é terminar de acreditar. Jesus já tinha ensinado sobre o Sermão do Monte. Ele ensinou lá em Mateus 6,33, que o nosso sustento vem de Deus para nós não andarmos ansiosos por coisa nenhuma. Jesus já tinha ensinado sobre fé na vida do servo do centurião, lá em Mateus 8:5-13, que diz que nem mesmo em Israel encontrei uma fé desse jeito. Jesus já tinha acalmado uma tempestade quando ele estava no barco dormindo, e Jesus acalmou a tempestade. Jesus disse: ainda não tem de fé? Jesus já tinha curado a mulher de fluxo do sangue, lá em Mateus 9, do 20 ao 22, dizendo para ela: a tua fé te salvou. Jesus já tinha ressuscitado a filha do Jairo, quando ele disse para Jairo: não temas, crê somente. Jesus já tinha enviado os 12 discípulos lá em Mateus 10, onde ele está falando: vai e prega o evangelho. Jesus ele estava dizendo para eles que viver o evangelho, pregar, depende da fé em Deus. Jesus tinha acabado de multiplicar o pão. Ele se retirou porque ele tinha recebido a notícia em que João Batista tinha sido decapitado. Ele se retirou para orar. E nesse momento, os discípulos atravessaram de barco. E nessa travessia aconteceu isso. Ou seja, os discípulos eles tinham bagagem, eles sabiam daquilo que eles estavam carregando. Eles não podiam dizer assim: nossa, não foi falado sobre fé. Mas a questão é que a fé ela vem pelo olhar a Jesus. E a fé, ela vem sobre o buscar Jesus. E a palavra nos diz que lá em Tiago 2,14, que a fé sem obras ela é morta. O que você está querendo dizer com tudo isso, João? A questão é que na nossa vida nós podemos ter fé. Na nossa vida nós queremos buscar por ter fé. Mas nós só vamos conseguir ter fé quando nós continuarmos olhando para Jesus. E esse versículo ele é muito claro sobre isso. Ele nos demonstra de uma maneira muito clara e direta isso para nós. Porque enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava crendo em Jesus. Mas a partir do momento que a tempestade foi maior do que o próprio Jesus, o foco dele na tempestade foi maior que no próprio Jesus, ele afundou. E é assim na nossa vida, João, mas para Pedro estava fácil porque ele estava vendo. Mas a questão é que felizes são aqueles que não viram e te amam. Felizes são aqueles que não viram e creram. A nossa fé, ela tem que estar
pautada em Jesus. Você não precisa ver para crer, você não precisa ser um Tomé. Porque a fé é a plena convicção das coisas que não vemos, mas sabemos que vai acontecer. Isso está na palavra de Deus. Essa é a definição de fé. É você crer naquilo que Deus te falou. É você crer em Jesus de tal maneira que eu acredito em Jesus. Essa tempestade está grande, mas eu sei em quem me chamou. Eu sei quem é Jesus. Eu confio em Cristo. Então eu não vou me afundar. Eu não vou me machucar. Vai dar tudo certo na minha vida porque o Senhor está comigo. Isso é fé. A fé não é você olhar para a circunstância, a fé não é sobre você olhar para as tempestades, porque as tempestades elas vão castigar teu barco, ela vai balançar, porém você não vai afundar, você não vai morrer nessa tempestade, porque o seu Senhor está contigo. A fé é acreditar nisso, a fé é acreditar que em toda e em qualquer circunstância o Senhor cuida de nós, o Senhor zela por nós. A fé é saber que pode vir a tempestade que for, mas eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. João, eu entendi sobre fé, eu entendi que eu preciso olhar para Jesus para ter fé, mas como eu olho para Jesus? Meu irmão, através de relacionamento. O que nós estamos fazendo aqui nessas lives é trazer a palavra de Jesus de uma maneira umas pílulas diárias, bem curtinha, para que você tenha mais relacionamento com Jesus, para que você conheça mais Jesus. Porém, meu irmão, só isso aqui não basta. Você precisa ler a palavra na sua casa, você precisa orar, porque você só vai conseguir olhar para Jesus buscando Ele. E glória a Deus que você está assistindo essa live, ou seja, qualquer outro tipo de conteúdo aqui na internet sobre Cristo, mas a questão é que nós não podemos terceirizar o que Deus tem falado com nós, o que deu a palavra de Deus para nós, desculpa. Porque Jesus ele foi para a cruz, o véu se rasgou, hoje nós temos livre acesso ao Pai. Antes nós precisávamos de um sacerdote para que ele fosse lá, sacrificasse e trazesse essa mensagem para nós, ou de um profeta. Jesus não falava diretamente com os seus filhos. Hoje o véu se rasgou, hoje nós temos livre acesso ao Pai, cara. Nós temos que agradecer por isso, nós temos que aproveitar isso e conversar com Deus. Ah, João, então eu não assisto, eu estou assistindo, estou perdendo tempo à toa? Não estou dizendo isso, meu irmão. O que eu estou te dizendo é que, glória a Deus que você tem buscado, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você busca, mais você crê, mas também você precisa ter seu tempo a sós com Deus, o seu TSD, o seu devocional. E sem isso, meu irmão, você não vai conseguir ser cheio do Espírito Santo. E eu acho engraçado porque algumas denominações elas tentam distorcer o que a própria palavra diz, né? Lá em Tiago diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, se eu não me engano é Tiago. E as pessoas elas falam, para você ter fé você precisa vir na igreja e escutar a palavra. Mas nesse contexto, o que Tiago estava dizendo? Tiago, nem todo mundo tinha um exemplar da Bíblia organizadinho assim, que é o cânon. O cânon ele foi montado assim depois de muito tempo. Eles juntaram todas as cartas, eles juntaram todos os relatos e montaram a Bíblia. Eu não vou me lembrar que ano aqui. Deixa eu buscar. Mas a questão é que a Bíblia, quando foi feito a Bíblia, vamos ver. A questão é que a Bíblia foi escrita aproximadamente entre 1000 e 1600. Mas isso aqui não tá certo, não. Perfeito. Canon. A questão foi no Concílio de Piona, em 393 depois de Cristo. Então eu sei, eles juntaram todas as cartas para ficar de uma maneira mais fácil e mesmo assim nem todo mundo tinha acesso ainda. Aí veio Martim Lutero a partir da Reforma Protestante e entregou para todo mundo, e foi onde aconteceu o que aconteceu hoje através da Reforma Protestante, porque antigamente só alguns tinham contato com a palavra de Deus direto. Então por isso que Tiago disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas o que estava acontecendo é que as pessoas elas acabavam distorcendo a palavra de Deus. Isso não acontece hoje de jeito nenhum, infelizmente nós sabemos a resposta disso. Então assim, as pessoas elas querem
prender as pessoas elas querem ter as pessoas debaixo das suas rédeas para que elas consigam vender produtos e conseguir ofertas, enfim, foi assim a história inteira e vai continuar sendo. Porém, hoje nós não podemos ter a desculpa em que nós não acreditamos ou não sabemos porque nós temos livre acesso ao Pai e também nós temos uma Bíblia. Se você não tem condição de comprar uma Bíblia pelo teu celular, tem na internet. Então você não tem desculpa de não ler a palavra de Deus, porque você tem acesso a ela a todo instante. Então, e esse ouvir a palavra de Deus hoje também é para nós como lermos a palavra de Deus. Fé vem em buscarmos a Deus. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos estar com isso em nosso coração, tá? E que nós possamos sermos cheios do Espírito Santo e que você possa ter fé, tá? E se você gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui, ativa a notificação, porque o nosso intuito aqui é te transformar em pequeno Cristo, trazer a natureza de Cristo para a sua vida. Se você que assistiu depois na gravação, tá? Se você quiser ter a nossa live, ela acontece de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. Se você quiser participar, inclusive, da nossa oração que nós fazemos depois que terminamos a live, você precisa assistir ao vivo. Para você não perder, é só você entrar no nosso grupo no WhatsApp, tá bom? Entre nesse grupo onde nós temos uma comunidade de pequenos cristos, onde nós não vendemos nada, nós não oferecemos nada, nós só mandamos o link da live e os conteúdos que nós tivemos aqui. Tá bom? Te espero logo mais.